Palavra de Deus. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Vamos repetir? Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a obra, mas segundo a dívida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós temos orado ao Senhor, nós cremos na presença do Senhor aqui nesta manhã. É visível, Pai, nós não estaríamos aqui se não fosse a Tua vontade, ainda que tivéssemos feito os nossos planos, nos preparado a semana inteira para estarmos aqui, ó Pai. A palavra final veio do Senhor e nós tomamos posse desta palavra. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Eis a tua igreja, a qual o Senhor desejou no coração que estivesse aqui. Não está faltando ninguém, Pai. Todos a qual o Senhor sonhou se faz presente nesta noite, porque a obra do Senhor é perfeita, ela não tem falha, Pai. Espírito Santo de Deus, fique à vontade para fazer tudo aquilo que está no coração do Senhor, para nos trazer a revelação da tua palavra, a tua palavra que nos alimenta, a tua palavra que nos fortalece, a tua palavra que nos dá a garantia, ó Pai, que nós vamos chegar lá, Pai. Enche-nos com tua graça, todo espírito que não provém do Senhor, espírito de dúvida, de confusão, ó Pai amado, aquilo que vem trazer falta de entendimento, que o Senhor venha lançar por terra em nome do Senhor Jesus. Encha-nos com tua graça e com a tua bênção, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amado, essa palavra que nós lemos nesta manhã, esse versículo, é uma palavra de uma profundidade tão grande. Essa palavra está dizendo a respeito que a obra que nós fizermos aqui, ela não é imputada para galardão. Todos nós sabemos que nós vamos receber uma recompensa, um galardão quando nós formos arrebatados, quando a igreja for encontrar com Jesus Cristo. Só que a palavra de Deus aqui, ela está dizendo que esta obra, essa atitude, esse trabalho que nós vamos ter, que nós vamos realizar, não se recebe o prêmio, não se recebe a recompensa através da justiça da graça, mas sim através da justiça de Deus. Quando nós pensamos nesta palavra, e eu até publiquei algo no DNA ontem, que eu estava estudando esses dias, e eu publiquei algo, e a gente vai entender o que Deus está querendo dizer com isso. Amado, Deus nos chamou para trabalharmos na obra dEle. Deus nos chamou, assim como o Espírito Santo de Deus, Ele veio para poder dar a continuidade naquilo que Jesus Cristo estava fazendo, porque nós já aprendemos que a palavra outro significa igual, semelhante. Então, como nós já aprendemos que o Espírito Santo, Ele veio dar continuidade naquilo que Jesus Cristo estava fazendo, nós já podemos aprender, amado, que o Espírito Santo em nós, ele vai nos dar a condição de continuar aquilo que Jesus Cristo estava fazendo. Porque a palavra de Deus fala que obras maiores nós vamos fazer. Então, amado, Deus, Ele nos levantou, Deus, Ele nos salvou com um objetivo. Não assuste a palavra, não. Mas é para trabalharmos para Ele. Nós somos o operário de Deus. Nós somos aqueles que vão levar a palavra às nações. É por isso que nós somos servos, trabalhadores. Servo só trabalha. Porque uma tradução da palavra servo significa aquele que não tem direito nenhum. Então nós somos chamados por Deus só para trabalhar. Amém? Não assusta com isso, não é a realidade.
Servo é aquele que não tem direito nenhum. Então, amado, quando nós pensamos nisso, que nós fomos levantados por Deus para trabalhar, aí nós trazendo para nós que trabalhamos aqui neste mundo, vamos usar agora a nossa vida, sair do espiritual e entrar no físico. Todo trabalhador, ele tem direito a receber um salário. E o receber a esse salário, amado, esse salário que ele vai receber, amado, é fruto de um direito. Se a pessoa trabalha, ela tem direito a um salário. É direito dela. Isso é justiça. Ninguém trabalha de graça para outra pessoa. Você trabalha de graça para o seu patrão? Eu acredito que não. Então, amado, todo trabalhador tem direito ao seu salário. Ou seja, o trabalho realizado faz com que aquela pessoa que executou aquele serviço tenha o direito de receber o seu dinheiro no final do mês. Assim também, amado, quando nós lemos esta palavra, é comigo e com você. Todas as vezes que nós fizermos algo para Deus, pela justiça de Deus, nós temos direito de receber o prêmio por aquilo que nós fizemos. Tanto o galardão quanto a recompensa nossa aqui. Então, amado, quando nós lemos isso, nós estamos falando de fé. Ou seja, assim é a nossa fé. É a nossa fé em ação que nos dá o direito de receber aquilo que Deus prometeu. Então, quando nós colocamos a nossa fé em ação, isso faz com que Deus nos responda ou nos pague, com todo respeito à palavra, nos dá a recompensa do fruto da nossa obra feita pela fé. É a nossa fé. A fé é o trabalho. A nossa fé é o trabalho que nós apresentamos para Deus. Ou seja, a fé é o trabalho, ou seja, é a atitude que Deus exige de mim e de você, para que o Espírito Santo possa trazer à existência tudo aquilo a qual Deus deseja. Então, a nossa atitude, a minha fé em ação, é a ferramenta que Deus precisa de mim e de você, para trazer a recompensa nas nossas vidas. Lá em Filipenses 3:9, eu gostaria que você abrisse. Eu estou com o celular aqui, é porque eu não consegui a Bíblia, a mensagem, então, como eu tenho ela no celular, mas ele está desligado, tá? Não vai tocar nada aqui. Filipenses capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim, olha: as credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo, com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importante, nada mais valem na minha vida, comparando com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão, tudo o mais é insignificante, esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior, insignificante, que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar aquela que é resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus. Então, Paulo aqui, amado, ele está nos ensinando de que quando eu confio em Cristo e apresento atitude de fé nesse sentido, ele está dizendo que a fé nos dá o direito de receber e de ter e de ser o que Deus prometeu.
Você entende isso? Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele falou que eu vou ser, aquilo que Ele falou que eu vou possuir, a fé em ação me dá o direito de viver isso. E quando eu tenho essa atitude, amado, de buscar o resultado disso, amado, o bispo Macedo, ele usa uma palavra que muitos acham forte. Ele usa a palavra obrigação. Mas quando nós entendemos o que é justiça, e a justiça é o direito de dar ao outro aquilo que lhe é direito, e quando nós aprendemos que Deus não retém nada de ninguém, porque Ele é justo, então, amado, essa palavra obrigação fica mais fácil de ser entendida. Deus, quando a nossa fé está em ação, Ele é obrigado, pela justiça dEle, a nos abençoar. Não assusta não. Quando a nossa fé está em conformidade com aquilo que Deus deseja, a justiça de Deus o obriga a nos abençoar. Ele é justo. Ele não fica devendo nada a ninguém. Ele é perfeito. Entenda isso. A nossa fé é tudo que Deus precisa para cumprir as promessas dele na nossa vida. O que é justiça? É dar ao outro o que lhe é de direito. Nós temos direito a esta justiça. Uma justiça que foi conquistada por Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo, Ele conquistou esse direito de nós sermos abençoados por Deus. Jesus Cristo, Ele conquistou na cruz esse direito, amado, de nós sermos um abençoado aqui neste mundo por Deus. Então, amado, nós temos direito a esta justiça, mas ela só é alcançada e garantida por meio da fé. Por meio da fé, amado, que nós exercemos constantemente em Cristo Jesus. Amado, quando eu tenho a minha vida pautada segundo os ensinamentos de Jesus, segundo a vontade de Jesus, amado, nada nos para. Nada fica nos faltando. E essa circunstância, essa justiça, ou seja, o eu exercer constantemente a minha fé em Jesus Cristo, independe de circunstâncias. Porque quando a palavra de Deus nos ensina que nós não somos guiados por aquilo que nós estamos vendo, isso significa, amado, que independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, amado, se quisermos sermos abençoados por Deus, a nossa fé tem que estar num alinhamento com Deus. Independente de qualquer coisa. Independente de circunstâncias. Deus, Ele não nos move por circunstância para nós sermos abençoados, não. Nós já somos. Efésios capítulo 1, versículo 3 fala que em Cristo Jesus nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção no mundo espiritual. Não é circunstâncias, amados. Deus não usa isso. Então, amado, por meio da fé que exercemos constantemente em Jesus, isso independe de circunstâncias. E eu estava fazendo algumas pesquisas na Bíblia, amado, ontem à noite, de algumas pessoas, amado, que independente das circunstâncias que estava vivendo, eles estavam colocando a fé em ação. Eles estavam trabalhando, eles estavam tendo atitudes para alcançar o objetivo. A fé é o caminho que nos faz chegar no objetivo. Se você tem um sonho, se você tem um propósito, se você não olhar para a circunstância, você tem a garantia de chegar no objetivo. 4 homens
A palavra de Deus fala que eles ouviram falar de Jesus, que Jesus estava em casa. Eles foram atrás de um paralítico, que era amigo deles. Pegaram aquele paralítico com a cama. Na cama que aquele paralítico estava deitado, e aqueles 4 homens, cada um pegou num lado e começou a levar aquele homem até Jesus. Qual eram as circunstâncias ali no momento? Eram muitas. Carregar um paralítico tem que carregar com jeito. Além de carregar um paralítico, estava carregando a cama daquele paralítico. Quando chegaram na casa onde Jesus Cristo estava, não conseguiram entrar, por quê? Porque era grande a multidão, não tinha abertura na porta para eles passarem. Eles olham para o telhado, o lugar mais difícil, porque simplesmente era, dá licença, dá licença, dá licença. Mas escolheram as circunstâncias mais difíceis. Sobe naquele telhado. Se fosse hoje, se o dono daquela casa, alguns pregadores falam que aquela casa era de Jesus, por isso que eles arrancaram o telhado e não aconteceu nada com eles. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas se fosse hoje, arrancar o telhado de uma casa não ia ser fácil. Talvez o dono não ia deixar. Mas eles arrancaram aquele telhado, desceram aquele homem com a cama até onde Jesus estava. Preste atenção nisso, amado. Para chegar até Jesus, tinha barreira. Mas aonde Jesus estava, até uma cama coube. As circunstâncias que nos faz parar, é aos nossos olhos, não aos olhos de Deus. Não aos olhos de Deus. Porque no ambiente onde Deus habita, o ambiente onde Jesus habita, o ambiente onde o Espírito Santo habita, é lugar de promessa. E onde é lugar de promessa, não existe barreira. A minha vida e a sua vida é um lugar de promessa. Creia nisso. Não para não. Continue a sua fé, ainda que você não esteja vendo, saiba de uma coisa, no lugar da promessa é o seu lugar. Por que não falar de Eliseu? Amado, Eliseu, ele tinha uma convicção no coração. Antes mesmo dele pedir a porção dobrada para Eliseu, ele já tinha isso no seu coração. Ele já acreditava que Deus era suficientemente poderoso para usar ele 2 vezes mais que usou Elias. É por isso que ele pede a porção dobrada. O herdeiro, ele tem direito a 50% da herança, o dobro dos outros. E ele sabia que ele era herdeiro de Elias. Mesmo com as circunstâncias mostrando que não teria jeito, Elias dizendo para ele, fica aqui. Por 3 vezes Elias disse para ele, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Depois do milagre acontecido, ele ainda teve que ouvir, olha, quem sabe Elias foi para outro lugar. Mas ele não se importou com as circunstâncias. Porque o sonho dele era o propósito. O propósito. Enquanto nós estivermos sonhando, enquanto nós tivermos propósito, amado, nós vamos ter força para chegar no caminho. Por que não falar de Josué e Calebe? Amado, uma pessoa levantar contra a gente já é difícil. Imagina 10. Agora imagina uma nação. Mas este homem, Josué e Calebe, foram firmes na tua palavra, foram firmes na convicção, foram firmes naquilo que eles acreditavam. Eles acreditavam, amado, que Deus era poderoso para fazer com que eles entrassem na terra prometida. Por que não falar de Noé? Por que não falar deste homem? Amado, que se teve um homem
que foi debochado, um homem que sofreu assim humilhação. A Bíblia não fala, mas quem sabe até tentaram apedrejar este homem, julgar algo. Amado, brincadeira de criança, quem não jogou pedra no outro? Quem não jogou uma pedra numa pessoa e saiu correndo? A Bíblia não fala. Mas do jeito que era a mentalidade desta nação nesta época, amado, vendo Noé ali construindo aquele barco, num lugar onde nunca tinha chovido. Porque se nós formos estudar a Bíblia, amado, antes de Noé nunca tinha chovido na terra. Caía era um sereno, uma brisa. Eles não conheciam o que era chuva. Mas o propósito era, construa um barco, vai chover. Um homem que não olhou para as circunstâncias e firmado na palavra de Deus, amado, ele tomou como verdadeira a palavra de Deus. A palavra de Deus é justiça. Ela vai dar a cada um aquilo que lhe é de direito. É por isso, amado, que eu tenho falado aqui, amado, quando nós colocamos a nossa fé em ação, nós estamos trabalhando para Deus, para que o propósito de Deus se cumpra nessa terra. E em resposta a isso, amado, tem recompensa. Tem recompensa. Lá em Romanos capítulo 4, o versículo 16. A palavra de Deus diz assim: é por isso que o cumprimento da promessa de Deus, olha só, depende inteiramente da confiança que depositamos nele e em seus caminhos, e de que o aceitamos e a tudo que ele faz. E continua, olha, a promessa de Deus chega como um presente. É o único modo de garantir a participação nela, tanto os que guardam as tradições religiosas, quanto os que nunca ouviram falar delas. Porque Abraão é o pai de todos nós. Ele não é o nosso pai racial. Isso seria ler a história de trás para frente. Ele é o nosso pai na fé. Isso é lindo, olha, o cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente, ou seja, completo, da confiança que depositamos nele e em seus caminhos, e de que o aceitamos e a tudo que ele faz. Para que as promessas se cumprem na nossa vida, depende da nossa fé. A nossa fé, amado, Deus precisa da nossa fé para confirmar, para cumprir a sua palavra em nossa vida. Não assusta com essa palavra, Deus precisa, não. Deus precisa da nossa fé para confirmar as promessas dele para nós. Um monte de olho regalado aí, ó. Não, irmão Val, Deus precisa, mas Deus não é perfeito, Deus não é completo, Deus não é Deus, Ele não pode fazer todas as coisas? Pode, segundo a sua justiça. Vamos abrir lá em Tiago. Capítulo 1. Versículo 5 ao versículo 8. Diz assim, ó: se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai, e com muita alegria que Ele os ajudará, vocês serão atendidos, e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam, quando oram, são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Entenderam isso, amado?
Deus, Ele precisa da nossa fé para cumprir a sua palavra em nossa vida. Por que que vem a dúvida? Por falta de acreditar, por falta de confiança. E aonde o sentimento de dúvida está agindo, amado, Deus nunca responde. É a palavra de Deus que está dizendo. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Muitas coisas não estão acontecendo na minha vida e na sua vida. É porque ainda nós estamos duvidando. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 13 e o versículo 14. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Assim, continue sua obra, com a fé e o amor enraizados em Cristo, como mostrei a você. Ela continua tão saudável quanto no primeiro dia, quando você ouviu a mensagem de mim. Guarde este tesouro precioso que o Espírito Santo, que trabalha em nós, nos entregou. A fé, a palavra de Deus. E quando, amado, eu leio isso aqui, amado, nós entendemos que a fé está ligada à obediência à palavra de Deus. Por que que a fé está ligada à obediência da palavra de Deus? Porque existe algo, amado, que acontece sem a gente estar esperando. Circunstâncias. Circunstâncias é algo inesperável. Ninguém programa, semana que vem eu vou ter uma dor de cabeça. Estou programando aqui o horário. Ano que vem eu quero ter isso. Hoje eu estou com desejo de ter isso. Ninguém programa. Circunstância é algo inesperável. Então, quando nós lemos este versículo, a palavra de Deus, ela nos traz uma direção. A nossa fé está ligada na palavra de Deus. Elas andam juntos. Ou seja, tem momentos que as circunstâncias vai tentar minar a nossa fé. Ou seja, fazer com que nós duvidamos que se verdadeiramente Deus vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Muitas vezes, amada, as circunstâncias, ela vem com tanta força que nós pensamos que não somos mais filhos de Deus, que já fomos rejeitados por Deus. É a força que as circunstâncias têm, e tem momentos que as circunstâncias vai tentar mudar a nossa fé, e muitos, amados, através das circunstâncias, estão parando, estão desistindo, e em vez de usar a fé, em vez de usar a palavra de Deus, conforme nós lemos aqui em Timóteo, amado, a palavra para trazer força, ânimo, coragem, a palavra para vencer, estão usando as palavras para trazer negativismo nas suas vidas. A palavra de Deus diz que tudo que não vem pela fé é pecado. Vamos ler lá em Romanos. Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículo 22. Diz assim, olha: cultivem o relacionamento com Deus, mas não o imponham aos outros.
Vocês serão felizes se seu comportamento e sua fé forem coerentes. Mas se não estão seguros, se percebem que estão agindo de modo incoerente com o que creem, às vezes tentando impor sua opinião ou apenas agradar, vocês estão errados. Se seu modo de viver não condiz com o que vocês creem, está errado. A tradução na linguagem de hoje disse: mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então, amado, as circunstâncias, ela vem para nos tentar parar, nos fazer desistir. E muitas vezes nós estamos usando palavras para trazer pensamentos negativos sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus aqui, ela nos orienta, para que nós venhamos a tomar cuidado com aquilo que nós estamos pensando e com aquilo que nós estamos falando. Porque se o nosso pensar, se o nosso falar não for fruto de atitude daquele que crê, é pecado. E eu estudando sobre isso, amado, eu descobri que uma pessoa que tem esse tipo de atitude, que não tem fé, é uma pessoa inócua. Eu li essa palavra e falei, meu Deus, eu tenho que ler o que é isso aqui. Ou seja, a pessoa que não tem fé se torna uma pessoa inócua. E o meu pai, dicionário, não vou falar que é o pai do burro, mas é o meu pai, ele me ensinou o quê? Uma pessoa inócua, uma pessoa que não tem fé, que não produz aqui em palavras, em atitudes, aquilo que ela crê, é uma pessoa que não causa dano nenhum. Meu amado, ô Jesus, você prestou atenção nisso? Quando nós não colocamos a nossa fé em ação, quando nós não temos a nossa vida pautado segundo a vontade de Deus, nós somos um inócuo, nós não causamos dano nenhum. Aí lá em Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores desse século. Tem palavras nossas, amado, que não está produzindo efeito nenhum no mundo espiritual. Porque não tem fé. E muitas vezes, amado, isso é sério. Ontem eu levei a Aninha para fazer um exame no hospital militar e Deus colocou um irmão muito abençoado para conversar comigo. E nós ficamos batendo papo, ele é policial também. E eu levei essa palavra para poder estudar lá ontem, porque o hospital militar está muito cheio por causa da dengue. E eu sabia que lá ia estar cheio. Eu falei assim, eu vou levar, vou dar uma lida. E eu estava lendo sobre essa palavra e de repente o irmão começou a conversar comigo. Ah, eu sou diácono, sou da igreja lá em Contagem. Aí ele falou assim, olha, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Eu falei assim, verdade. Não só conhecer, como praticar. Ele falou assim, exatamente. Ele falou assim, se ele já leu na palavra a história dos filhos de Cefas, eu falei assim, li, está lá em Atos, se eu não me engano, Atos 19. Ele falou assim, pois é, aqueles 5 filhos deles chegaram para um homem que estava endemoniado, e tentaram expulsar aquele demônio em nome de Jesus Cristo, a qual Paulo pregava. Eles usaram o nome de Jesus. E o Espírito disse para ele, olha, Paulo, o que prega Jesus Cristo eu conheço. Ou seja, Jesus, a qual Paulo prega, eu conheço. Mas vocês não. E o pau comeu. Pessoas inócuas. Ainda que tenha visto, ainda que tenha ouvido, não crê, não tem fé. E muitas vezes, amadas, as nossas palavras estão sendo lançadas no vento.
Porque as nossas palavras, amados, ela tem que ser temperada com a fé, com o acreditar. Se ainda que nós não estivermos vendo, nós temos a certeza que vai acontecer. E o que eu acho bonito na palavra de Deus é que a todo instante, cada história, cada passagem bíblica, relatos de pessoas na Bíblia, está sempre nos ensinando que essas pessoas tiveram palavras, mas acompanhada de fé, acompanhada de atitude, que tudo ia dar certo. Independente daquilo que elas estavam vivendo. São pessoas inócuas, que não causam dano nenhum. Mas eu vou dizer algo que eu acho que causa dano sim. A própria pessoa, porque a vida não sai do lugar. A vida se paralisa, nada acontece. Ou seja, no ambiente onde Deus habita, no ambiente onde Jesus Cristo, o Espírito Santo habita, está o lugar da promessa, mas não conseguimos chegar lá. Porque as nossas palavras não têm autoridade. A fé é o contrato assinado por Deus, para nós chegarmos na boca do caixa e pedir, me dá o meu prêmio. E olha outra coisa, uma característica de uma pessoa inócua. É uma pessoa inofensiva. Se o diabo bater o pé, se as circunstâncias acontecem, já desiste. Se ouve uma palavra que não gostou, entristece. Se não recebe uma paz do Senhor, entristece. Pessoas inofensivas. Outra característica, olha, que não produz o efeito pretendido. E isso é o mais sério. Porque Deus tem um plano para a minha vida. E quando eu não consigo alcançar o efeito pretendido, amado, isso significa que eu não estou andando com Cristo. Quando a palavra de Deus fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, caminho é lugar de passagem, é lugar de transitar. Mas quando a pessoa se torna uma pessoa inócua, isso significa que ela não está transitando no caminho com Cristo, ela está sentada. E quem está sentado, amado, não está transitando. E Deus não chamou ninguém para ficar sentado. Deus não chamou ninguém para ficar esperando que as coisas caiam do céu. A nossa fé é o nosso trabalho para Deus. Quando eu coloco a minha fé em ação e prossigo, amado, eu tenho o direito a receber a recompensa de Deus. Que nós venhamos nesta manhã, amado, dizer para Deus, Deus, eu não quero ser inócuo. Eu não quero ser inócuo. Deus, eu não quero ser uma pessoa que não causa dano em lugar nenhum. Eu quero orar e ver o milagre acontecer. Eu quero colocar as mãos e ver o milagre acontecer. Eu quero pisar e saber que é herança minha. Eu quero abrir a minha boca e profetizar. É isso que nós temos que pedir para Deus, amado. Deus nos chamou para sermos guerreiros. E a armadura para lutar nós temos. Nós temos tudo o que nós precisamos, amado, para romper. Quando Jesus Cristo falou que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, isso significa, amado, que a igreja do Senhor, eu e você, nós temos poder não só para abrir a porta, mas para arrombar aquela porta. Ela não prevalecerá. Mas muitos são inofensivos. Não vai acontecer nada. Muitos não estão produzindo o efeito pretendido. O efeito pretendido, guarda isso no seu coração. Não é a minha vontade. Aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho. O efeito pretendido é aquilo que Deus quer, é aquilo que Deus sonhou, é aquilo que Deus deseja.
Quando eu faço a vontade de Deus, realizo a vontade de Deus, Ele realiza a minha. A justiça de Deus, entende isso, amado? A justiça de Deus nunca vai dar a uma pessoa aquilo que ela ainda não produziu. Nunca. A fé em ação, isso é maravilhoso. Eu lembro que hoje ele é pastor. Ele falou isso comigo mais ou menos 15 anos atrás. Pastor Carlos. O obreiro que sofreu, amados. Um dia ele vai vir pregar aqui, vocês vão ver o que é fé. Ele sofreu em todos os sentidos. Assim, não com a família dele, mas em cuidar da família sem recursos, perseguição em obra. Hoje Deus abençoou ele com o ministério. Vocês vão ver que coisa, pastor Mauro. O que é um... E ele me falou isso há uns 15 anos atrás, e eu estava lembrando disso, lendo até mesmo uns escritos que ele me deu antes de nós despedirmos lá no Veneza. Então ele falou algo que a fé em ação nos coloca na posição de Deus. Deus, Ele produziu todas as coisas, Ele trouxe tudo à existência através da fé, através daquilo que Ele acreditava. E quando nós colocamos a nossa fé em ação, a fé nos coloca na posição de Deus. Porque ela vai produzir aquilo que eu estou falando. É por isso que o pastor André, ele gosta muito de falar que nós somos os pequenos deuses aqui nessa terra. Você entendeu isso? Isso é profundo demais. Eu vou poder olhar para a circunstância e dizer, sai. E vai produzir. A mesma coisa que Deus falou, haja luz, produza, traz a existência. Amado, não são as mesmas palavras que nós precisamos? Quantos estão precisando da existência de um milagre na vida dele? E nós temos poder para falar isso, que produz um milagre na minha vida, que passa a existir isso no meu lar, que isso seja rejeitado. Amado, a fé em ação nos coloca na posição de Deus, ao qual tudo pode, ao qual nada é impossível para Ele. Jesus Cristo falou isso, que tudo é possível na vida daquele que crê. Não há impossível. Tudo, amado, tudo é possível. Ontem eu li uma frase na internet que estava escrita assim, olha, a fé é a reação do homem diante de uma ação de Deus. E tem um hino que fala, né? Quem primeiro deu a ele, depois recebeu. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ninguém nunca deu para Deus primeiro, para depois receber. Quando eu leio isso, olha, a fé é a reação do homem diante de uma ação de Deus. O que eu entendo com isso aqui? Que Deus já realizou. Deus já trouxe a existência. Deus já produziu. Aquilo que eu e você precisa, já existe. Então, a nossa fé nos faz ter essa reação em cima de algo que Deus já fez. Então, quando eu oro pedindo a Deus o milagre, é porque o milagre Deus já fez. Quando eu oro a Deus pedindo a Deus cura no meu lar, é porque Deus já fez a cura no meu lar. Eu estou tendo uma atitude, a fé me faz ter uma atitude, liberar palavras que Deus já fez, que Deus já teve atitude, que Deus já liberou a palavra. Amado, nós não somos pouca coisa, não. Nós somos um gigante, amado. Nós podemos todas as coisas.
Nós podemos tudo, amado. Se a nossa fé, se a nossa confiança estiver em Deus, nós podemos todas as coisas. São nos momentos de dificuldades que o nosso coração é descoberto. E a palavra descoberto significa, amado, exposto, achado. É nas circunstâncias que o nosso verdadeiro eu é achado por Deus. Deus enxerga quem nós somos através das circunstâncias. Quando você estiver passando por uma circunstância difícil, preste atenção numa coisa, amado. Se sente com vergonha quando nós estivermos passando por um momento difícil. Fica com vergonha de saber que naquele momento nós estamos nu diante de Deus. Não é aquela vergonha que Adão sentiu, não. Mas é a vergonha de saber que Deus, naquele momento, está olhando para o meu coração para saber qual vai ser a minha atitude. Pensa nisso. Antes de liberar qualquer palavra. Porque da mesma forma que as nossas palavras podem produzir um milagre, ela tem o efeito contrário. Ela tem o poder de nos deixar mais tristes ainda. Ao invés de nós liberarmos a carga com palavras positivas, nós trazemos mais cargas com palavras negativas. O que vos fala tem conhecimento disso. É, pastor Austin? Pastor Austin também. Fica rindo aí não. É nos momentos de dificuldades que vamos mostrar que amamos a Deus ou não. Que temos fé nele ou não. É nos momentos de dificuldades. Lá em João 20, João capítulo 20, aqui conta a história de Tomé. Nós vamos ler o versículo 29, João 20, versículo 29. Mas o contexto desta palavra conta a história de Tomé, que só acreditou depois que tocou em Jesus. Aí Jesus traz essa resposta para ele, olha. E Jesus disse: você crê porque viu com os próprios olhos. Bênçãos maiores ainda estão reservadas para os que creem sem ver. Isso é fé. Isso é fé. Bênçãos maiores ainda estão reservadas para os que creem sem ver. Ou seja, Jesus, amado, chegou para Tomé. Ele não acreditou, só acreditou depois que tocou. Depois que enfiou o dedo nas feridas de Jesus. Aí ele acreditou. E Jesus fala: Tomé, você acreditou porque você está tocando. Mas eu quero te dizer, Tomé, que existem muitas bênçãos reservadas para aqueles que não veem, mas creem. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, o fruto da fé que agrada a Deus não depende de resultados. Não depende de resultados, não depende de vistas, não depende de aparência. Independente se esteja acontecendo ou não, amado, nós temos que crer. Não depende. Ah, se Deus me falar dessa forma, ah, se acontecer isso na minha forma, dessa forma, eu vou crer. Não, Jesus estava dizendo que o fruto da fé que agrada a Deus independe, amado, independe de resultados. Não depende de resultado nenhum. Mesmo que eu não esteja vendo, vai tudo bem. Vai tudo bem. Não depende da circunstância, ainda que não esteja vendo, se eu tão somente tocar.
Eu tenho certeza que a história dessas mulheres estão falando muitas coisas. Muitas coisas. Jesus chamou essas pessoas de felizes. Felizes são aqueles que creem sem ver. Por que uma pessoa é feliz? Se trazendo nesse contexto de Deus. Porque a nossa felicidade, ela não é medida pelo grau que nós abrimos nossos dentes até aqui, não. A felicidade que Deus olha em mim e em você, é uma felicidade baseada na confiança da palavra dEle. Então, amado, nós nos tornamos felizes aos olhos de Deus, uma pessoa agraciada, quando nós, independente das circunstâncias, estamos andando na palavra de Deus. Nós somos uma pessoa feliz, uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé aos olhos de Deus é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz. Muitas vezes nós não vamos ter a resposta imediata do que pedimos a Deus. Nós não vamos ter. Tem coisas que eu pedi a Deus quando eu aceitei Jesus e nós não vamos receber. Tem muitas coisas que nós vamos pedir para Deus, nós não vamos ter resposta. Tem muitas coisas que nós não vamos pedir para Deus, e nós vamos ter resposta. É Ele que faz todas as coisas. Você já reparou quando acontece algo na sua vida de bom, que você nem esperava, você nem pediu para Deus? É Deus. Fazer o quê? Lá em Hebreus fala, amado, que muitos perderam as suas vidas, foram decapitados, foram surrados, foram estrangulados, sem ao menos ver o cumprimento da promessa. Mas acreditaram, creram. Muitas vezes nós não vamos ter a resposta imediata do que pedimos a Deus. Mas o que é fé? É a certeza do que não se vê. Nós nunca vamos saber se nós vamos ser respondidos por Deus ou não. Então cabe a nós continuarmos a acreditar, a confiar, que no momento certo, quando nós estivermos precisando de algo, a resposta vai vir sem menos nós estarmos esperando. Deus, Ele é especialista nisso, em nos surpreender. Vamos abrir lá em 2 Coríntios. Está acabando, né, pastor Mauro? Quem fez o almoço de domingo ontem está tranquilo, né? Só chegar e esquentar. Mas eu vou terminar. 2 Coríntios, capítulo 4. O versículo 13. Não há silêncio sobre esta questão em nossa vida. Assim como o salmista escreveu, criei, por isso falei. E continua, olha, falamos daquilo em que cremos. Amém, igreja? Amém. Ou seja, muitas vezes nós não vamos ter a resposta imediata do que pedimos a Deus. Mas quando nós sabemos o que é fé, que é a certeza que não se vê, isso se cumpre na nossa vida. Se você creu que Deus ouviu a sua oração, então confesse isso com a boca, aquilo que você crê. Alimente a sua fé. Alimente a sua vida com palavras de fé. É isso que o salmista, que a palavra de Deus em Coríntios quer nos ensinar. Se eu creio, eu falo.
Preste atenção nisso. Deus, Ele vê o interior. Ele não é movido por aparência, por palavras bonitas. Ele é movido por aquilo que está dentro. Nunca diga nada para Deus se você não acredita naquilo que você está dizendo. Nunca. Se você creu, é o que o salmista aqui, que é a palavra de Deus aqui, está nos ensinando. Olha, eu criei, por isso eu falei. Deus deseja que vivemos em fé e fé na palavra dEle. Lá em Romanos, no mesmo capítulo 4, o versículo 13, até o versículo 22, vamos ler essa palavra, amado. Não há silêncio sobre esta questão em nossa vida. Assim como o salmista escreveu, criei, por isso falei. Falamos daquilo em que cremos, e o que cremos é que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará a nós, também nos ressuscitará e nos levará com vocês. Cada detalhe coopera para o progresso de vocês e para a glória de Deus. Olha, cada detalhe coopera para o progresso de vocês e para a glória de Deus, que é o propósito de todas as coisas. Mais e mais graça, e mais pessoas, mais e mais louvor. Portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão. Por exemplo, terminou, não é isso? 14, 13 a 22. Isso. É a tecnologia. Não terminou não, irmãos. Romanos 4. Isso, nós estávamos lendo 2 Coríntios 13 ao 22, não é isso? Isso. Então, amado, Deus deseja que vivamos em fé e na palavra de Deus. Agora vamos pular aí um capítulo, lá em Romanos 4. Romanos 4, do 13 ao 22 de novo. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem,
o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justiça. Abraão viveu na fé, na palavra de Deus, naquilo que Deus prometeu, independente das circunstâncias que ele estava vivendo. Ou seja, isso revela que mesmo em fase de um quadro negativo, era impossível para Abraão deixar de acreditar em Deus. Era impossível. Ou seja, Abraão louvou a Deus. E dentro de várias traduções, discernimento da palavra louvar, louvar é o ato de enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa, é exaltar a ação de alguém. Abraão, com a sua fé, exaltou Deus por aquilo que Deus ia fazer. Ou seja, Abraão louvou a Deus, mesmo em fase de tudo, ele deu o seu passo de fé. Ele deu o seu passo de fé. Que nós venhamos, não vai dar tempo de eu terminar, mas que nós não venhamos a sair daqui nesta manhã, sabendo a seguinte coisa, amado. A nossa fé é o que Deus precisa para que as promessas dele se cumprem na nossa vida. A nossa fé é o trabalho que nós realizamos para Deus aqui neste mundo. Deus abençoe os irmãos.